dia, boa tarde, boa noite, garotinhos e garotinhas. Nosso estudo de hoje é sobre balanceamento das equações. Um estudo importante porque enaltece, destaca que aquilo que está nos reagentes ou substratos tem que ser correspondente, equivalente, tem que ser igual àquilo que está nos produtos. Na realidade, o primeiro homem que trouxe a ideia de conservação da matéria foi Tito Lucrécio, 50 anos antes de Cristo, no seu livro Da Natureza das Coisas, quando ele evidenciou a seguinte e famosa frase que se materializou na química com Antônio Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde ou destrói, tudo se transforma. Na realidade, quando nós pensamos nos balanceamentos das equações, nós temos que entender que há uma transformação sim de reagentes em produtos, mas a massa, ela se conserva. Então o lance aqui é a gente pensar que mesmo tendo reações químicas, em que teremos ali algumas alterações, nós teremos efetivamente uma conservação dela. Então, nós vamos notar que temos 3 tipos de balanceamentos. O primeiro balanceamento é chamado de método das tentativas. Esse método é de fato para que a gente tente, para que a gente, conhecendo algumas classificações da tabela periódica, como os metais, os ametais, o hidrogênio, o oxigênio e carbono, nós consigamos fazer um balanceamento seguindo uma ordem, por tentativas mesmo. O segundo método é um método matemático, é um método algébrico, em que a gente estabelece alguns sistemas matemáticos para que a gente consiga chegar àquilo que a gente chama de coeficiente estequiométrico. E aí sim, balancear a quantidade de átomos que está nos reagentes em comparação com a quantidade de átomos que está nos produtos. E o terceiro método, o método temido pela galerinha do ensino médio, é o método redox. Esse método redox vai avaliar as transferências de elétrons, a quantidade de elétrons que foram transferidos de uma determinada substância dos reagentes para o produto. Então, nós vamos ver essa classificação de forma que a gente entenda como que a gente pode aplicar cada método nas questões e nos exercícios. Bora lá, meus queridos. Olha só, na química não tem nada difícil. Nós dissemos agora há pouco sobre a dificuldade de alguns alunos verem desafios no método redox, por exemplo. Mas, pegando os exercícios, fazendo exercício atrás de exercício ali na repetição mesmo, não tem erro, beleza? Vamos aqui ao primeiro método, galera. Seguinte, vamos recapitular, antes de entrarmos no método, que é o método das tentativas propriamente dito, vamos recapitular aqui a tabela periódica. A tabela periódica, ela apresenta uma organização que nos permite uma orientação no que diz respeito ao balanceamento. Então, por exemplo, a tabela periódica, ela foi classificada em metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, que é uma classificação interessante do ponto de vista de balanceamento, para a gente fazer essa regrinha que a gente chama de regrinha do macho. Nós vamos sempre fazer um balanceamento neste sentido, dos metais seguindo os ametais, passando pelos carbonos e hidrogênios para chegarmos ao oxigênio. Essa é a ordem de balanceamento que a gente vai fazer. Mas para a gente seguir essa regrinha, a gente tem que lembrar na tabela periódica quem que é metal, quem é ametal, hidrogênio, onde ele está, o carbono e o oxigênio. Beleza? Então vamos nessa. Olha só, o hidrogênio ele foi colocado estrategicamente na primeira família, né, por guardar um pouco de afinidade com os gases do que necessariamente com os elementos ali da família humana. Ele foi colocado puramente por uma maneira estrategista de organização da tabela, né? Por processos periódicos, etc. Então, o que nós temos que pensar aqui? O hidrogênio está na família 1A, mas ele não é um metal, galera. Os metais, eles estão nesta parte achurada aqui, ó, que o tio está colocando para vocês. Então, vamos anotar isso daí para a gente não ter mais dúvidas. Nós não podemos mais esquecer isso, porque o balanceamento, ele está sempre presente em muitas partes da química, como na estequiometria, como na eletroquímica. Então esse método das tentativas ele sempre vai nos acompanhar, beleza? Assim como quando a gente vai estudar na matemática a fórmula de Bhaskara, nas funções, a gente sempre utiliza a fórmula de Bhaskara em vários outros pontos. Na química também, quando é necessário, né, nos equilíbrios iônicos e equilíbrios moleculares, muitas vezes a gente pode utilizar esse recurso matemático para trabalhar. Então, é algo que a gente sempre vai trabalhar de uma forma ou de outra. Por isso é muito importante prestarmos atenção nessa parte, ok? Então, já temos aqui os metais, né? O nosso primeiro campo de elementos a ser balanceado, tá? Depois nós vamos para os ametais. Os ametais estão acima dessa escadinha aqui, galerinha.
Os ametais estão aqui, ó, em verde, beleza? Então é muito simples nós guardarmos. Nós passamos por algumas modificações de nomes dos ametais, semimetais, mas hoje nós temos mais aí os metais, ametais, os gases nobres e os hidrogênios, beleza? O hidrogênio, perdão. Pessoal, o carbono, né, que é o próximo a ser balanceado, ele vai estar aqui, ó, na família 4 ou família 14A. Na família 4 ou família 14A, beleza? E nós temos aqui, ó, o hidrogênio, que é o próximo a ser balanceado, e um pouquinho mais à frente aqui, ó, na família 6 ou 16A, nós teremos o oxigênio. Bem, nós já temos a nossa regrinha aqui. O método do macho, ele vai ser sempre balanceado na seguinte forma, na seguinte ordem. Primeiro eu vou balancear os metais, depois os ametais, depois os carbonos, depois hidrogênios, depois oxigênios. Mano, você poderia me perguntar assim, eu tenho oxigênio, e o oxigênio também é um ametal. Por que ele é o último? Porque dentro das experiências de feitura de exercícios, nós vimos que o oxigênio, sendo balanceado por último, dá certo, beleza? Então ele tem um lugarzinho dele nessa regrinha aqui. Mesmo ele sendo um ametal, ele não é balanceado no segundo plano, beleza? Ele é o último a ser balanceado. Muita atenção nisso. Outra coisa, pessoal, nós vamos ter aqui agora a reação. É uma reação de neutralização ou reação ácido-base. Nós temos um estudo sobre reações, depois nós veremos sobre isso. E nós temos vários tipos de reações na química. O que nos interessa aqui agora é verificarmos como que os metais estão nos reagentes em comparação com os produtos. Como os ametais estão nos reagentes em comparação com os produtos. Como os carbonos, se tiverem carbonos, estão nos reagentes em comparação com os produtos. E assim por diante. Então o que nós podemos fazer aqui estrategicamente? Nós vamos colocar aqui os elementos químicos, né, com as suas respectivas quantidades de átomos. Beleza? Então, por exemplo, nós temos aqui o magnésio, nós temos aqui o cloro, nós temos aqui o hidrogênio e nós temos aqui o oxigênio. Perfeito? São os elementos químicos com as suas respectivas quantidades de átomos que nós temos nos reagentes ou substratos, tá? Essa setinha está mostrando que está sendo formado alguns produtos. Estão sendo formados alguns produtos. E aí, provavelmente, eu vou apenas modificar a composição dessas substâncias, mas os elementos se mantêm. Olha só, então eu continuo tendo magnésio, cloro, hidrogênio e oxigênio, com as suas respectivas quantidades de átomos. São essas quantidades de átomos nos reagentes e nos produtos que nós vamos ter que balancear, galera. Olha só, vamos observar aqui. Primeiro ponto, quem que eu tenho que começar balanceando? Os metais. Quem são os metais? São estes que estão aqui nessa área rachurada de azul. Então eu vou procurar aqui o magnésio, né? O magnésio está aqui na 2A. Mas, tio, eu não sei de qual a tabela periódica. Você nem precisa saber. Os concursos, quando forem trabalhar com elementos específicos, ou eles têm que fornecer algumas informações de onde esses elementos estão na tabela periódica, ou eles têm que te fornecer, né, a própria tabela periódica. O Enem, por exemplo, galera, ele trabalha com algumas informações que são importantes, mas também parte do pressuposto que você tem que saber algo, né, mano? Pelo amor de Deus, algumas coisinhas você tem que saber, porque senão você não tem habilidade e competência para resolver os exercícios. E hoje, por exemplo, o Enem, ele requer do aluno que ele tenha habilidades e competências. Show de bola? Então, olha só, eu tenho que saber mais ou menos que o magnésio, ele é um metal, ele está ali na 2A. Eu não preciso saber exatamente onde ele está, mas eu tenho que saber que ele é um metal, né? Se o exercício não me der a tabela periódica, eu mais ou menos tenho que pressupor isso, beleza? Então, ele é o primeiro que eu vou balancear. Eu vou observar aqui, o magnésio, ele tem quantos átomos, né? O magnésio, ele tem um átomo. E como não tem nada aqui atrás dele, né? Eu posso pressupor que seja um coeficiente estequiométrico. Mas olha só, eu vou olhar a princípio a quantidade de átomos. Então, quantos átomos eu tenho que saber que ele apresenta nos reagentes e quantos átomos ele tem nos produtos, né? Então, a princípio, olha só, ele tem um átomo nos reagentes e ele tem um átomo nos produtos. Tio, eu sempre confundo o que é átomo, o que é substância, o que é elemento químico, o que é atomicidade, o que é coeficiente estequiométrico. Aqui no card acima está passando uma aula de Química Zero. Eu te recomendo, se você tiver dúvida nisso, dá uma olhadinha lá, porque lá a gente explica que os átomos, eles são evidenciados, são destacados por estes numerozinhos subscritos que aqui a gente tem, beleza? Então os nossos átomos vão ser sempre estes numerozinhos pequenininhos que estão aqui
para cada elemento químico. Show de bola? E o coeficiente estequiométrico, ele vai mostrar a quantidade de moléculas que a gente tem, tá bom? Então dê uma olhadinha lá pra gente na nossa aula de Química Zero. Já balanceamos então os metais, né? Eu tenho aqui um magnésio e eu tenho aqui um magnésio. Então eu posso colocar um magnésio e um magnésio. Ou seja, já balanceei os meus metais. Já comecei a colocar aqui, olha, a quantidade de magnésio que eu tenho, tá bom? Agora a gente vai procurar os metais. Eu tenho metais? Sim, eu tenho metais. Ah, eu tenho oxigênio, mas o oxigênio é o último que você vai balancear. Eu tenho também o cloro. Olha só, eu vou verificar quantos cloros eu tenho nos reagentes e quantos cloros eu tenho nos produtos, tá bom? Quantos cloros eu tenho nos reagentes? Eu tenho um cloro nos reagentes. E quantos cloros eu tenho nos produtos? Eu tenho 2 cloros. Olha só, é só olhar para esse númerozinho pequenininho, ok? Gente, então quer dizer que este cloro está balanceado? Consertando aqui o cloro agora. Quer dizer que este cloro está balanceado? Não. Para este cloro estar balanceado, estes números têm que ser iguais. E para que estes números sejam iguais, eu vou fazer uma simples multiplicação. Eu vou multiplicar este cloro daqui por 2. Agora sim, o meu cloro dos reagentes está equivalente, está igual ao cloro dos produtos. Basta, portanto, que a gente coloque como coeficiente estequiométrico o número 2 antes do ácido clorídrico. Mas, tio, não está multiplicando também pelo hidrogênio? Sim, mas depois, ao final de todo o processo, a gente faz a contagem para todos os elementos químicos para verificar se temos as mesmas quantidades de átomos, beleza? Nós estamos fazendo o que aqui, pessoal? Tentando. É o método das tentativas. E dando certo, ok. Não dando, o próprio exercício já nos dá a resposta. Então é algo que eu não preciso me preocupar tanto. Eu apenas vou tentando, colocando números, ok? Vamos então verificar que os ametais também já foram balanceados. Meu próximo passo vai ser os carbonos, né? Serão os carbonos. Eu tenho carbonos aqui, pessoal? Não tenho carbonos. Então eu vou passar para o próximo. Se eu não tenho carbonos, eu não vou procurar carbono aqui. Eu tenho hidrogênios? Com certeza. Eu tenho hidrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios mais 2 hidrogênios. Não posso me esquecer de multiplicar, ok? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4 hidrogênios nos reagentes, pessoal. E nos meus produtos? Eu tenho apenas dois hidrogênios. O que é que eu posso fazer para tornar estes 2 hidrogênios iguais? Basta que eu faça uma simples multiplicação por 2 para que ele também fique 4. Então, ao colocarmos um coeficiente estequiométrico 2 aqui neste hidrogênio da água, esse 2 irá multiplicar por este 2 e eu passarei a ter 4 também. Assim como eu terei 4 hidrogênios nos meus reagentes, ok? Então já balanceamos os hidrogênios. Agora, por último, nós vamos ter os oxigênios. Basta que agora a gente faça um cálculo. 2 vezes 1 nos reagentes, eu terei 2 oxigênios. E agora, basta que eu verifique nos produtos. O meu oxigênio está aqui. 2 vezes 1, eu também terei 2. Portanto, eu completei e respeitei a regrinha do macho, de forma que a minha reação, aqui apresentada, obtivesse todos os coeficientes estequiométricos necessários para que as massas pudessem ser conservadas, assim como propunha Lavoisier. Vamos para o exemplo 2. Moçada, vamos para o segundo exemplo aqui, beleza? Olha só, vamos verificar nos reagentes e nos produtos o que a gente tem. A gente tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Show de bola? Show de bola. Então, nos produtos, eu vou ter esses elementos químicos, mas talvez com átomos, com quantidade de átomos diferente. É isso? Uma quantidade diferente. Então vamos observar. O primeiro no tópico do balanceamento aqui das tentativas é o metal, né? São os metais. Eu tenho metais? Não, eu não tenho metais. Então, neste primeiro momento, eu não vou trabalhar com metais, ok? Eu tenho metais? Tem. Você tem, tio, você tem o oxigênio. Mas olha só, o oxigênio tem o lugar dele na regrinha de balanceamento, mesmo ele sendo um metal, beleza? Então eu considero que eu não tenho metal. Show de bola? Se fosse qualquer outro metal que não fosse o oxigênio e o carbono, né, como é o exemplo aqui, que também tem o seu lugar, aí sim eu deveria calcular. Show de bola? Mas eles têm o seu lugar, nos seus lugares aqui nessa regrinha de balanceamento. Então não confundam isso. Show de bola? Então o primeiro a ser balanceado agora vai ser quem? O carbono. Eu tenho carbono aqui na minha reação? Com certeza. E quantos carbonos eu tenho nos reagentes e quantos carbonos eu tenho nos produtos? Olha, eu tenho 2 carbonos
nos reagentes e tenho apenas um carbono nos produtos. Não são dois, não. Dois diz respeito ao oxigênio. O carbono apresenta apenas um. Volto lá na aula de Química Zero do tio, tá bom? Olha só, para que a gente cumpra o dever do balanceamento, que é tornar os átomos iguais, tanto nos reagentes quanto nos produtos, o que eu devo fazer aqui para que eles fiquem iguais? Multiplicar por 2 o carbono dos produtos. Aí sim, eu terei, então, 2 carbonos dos reagentes e 2 carbonos dos produtos. Olha só, vou multiplicar por 2, porque multiplicando por 2, eu vou ter 2 carbonos aqui e 2 carbonos aqui. Passemos para o próximo, então, já que a gente conseguiu balancear os carbonos. Vamos aos hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? Meus amores, eu tenho 6. 6 hidrogênios nos reagentes. E nos produtos? Eu tenho só 2. Mas para torná-los iguais, o que eu preciso fazer? Basta que eu multiplique este número de átomos do hidrogênio nos produtos por 3. Aí sim, eu passaria a ter 6. Então, ao multiplicarmos por 3, eu terei 6 hidrogênios nos produtos, assim como 6 hidrogênios nos reagentes. Faltam, portanto, os oxigênios. Faltando, portanto, os oxigênios, eu vou ter aqui, nos nossos reagentes, 3, 1, mais 2 dão 3 oxigênios. E eu tenho aqui, olha, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3, resultando em 7. Então, para que eu possa tornar estes oxigênios iguais, né? Aqui eu tenho 1 mais 2, 3. O que eu preciso fazer, meus amores? Basta que eu interfira no número de átomos desse oxigênio. Por exemplo, se eu multiplicar ele por 3, 3 vezes 2, agora eu passo, ao invés de ter 2, eu passo a ter 6. Eu passo a ter 6. E aí, no todo, ele vai ter 7 nos seus reagentes. Então, agora eu tenho 6 oxigênios mais 1, 7. 6 oxigênios mais 1, 7. E aqui eu tenho 3 oxigênios mais 2 vezes 2, 4. 3 mais 4, eu tenho 7. Portanto, estão igualados. Fala, moçada! Vamos para o terceiro exemplo aqui de balanceamento pelo método das tentativas. Agora, pessoal, nós vamos verificar que alguns coeficientes estequiométricos, eles não serão inteiros. E aí também a gente vai utilizar alguns artifícios para torná-los inteiros. Como, por exemplo, multiplicar por um número tal que a gente torne esses coeficientes inteiros, ok? Invariavelmente, a gente vai ver que esses coeficientes aparecem nos exercícios de forma que eles sejam inteiros. Mas, se nós conseguirmos fazer de modo fracionado, na prática não tem nenhum problema. Acontece que é padronizado na química da gente sempre deixar da forma inteira, ok? Então, alguns exercícios vão pedir os menores números inteiros possíveis ou a soma dos coeficientes estequiométricos inteiros. Vamos a um exemplo para que a gente possa entender. Aqui a gente tem o disulfeto de ferro, tá bom? Ou sulfeto de ferro 2, mais oxigênio, fornecendo para a gente a hematita e o dióxido de enxofre. Meus amores, o que a gente vai ter que fazer? Aquele mesmo processo que Lavoisier dizia. A quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes, eu também terei que ter nos produtos, ok? Nós temos que respeitar essas regras. Então, olha só, nós vamos lembrar que nós temos aqui os seguintes elementos químicos: o ferro, o enxofre e o oxigênio. Obviamente que do lado dos produtos também teremos o ferro, o enxofre e o oxigênio. Então, nós vamos começar pela regrinha do macho. O método das tentativas tem uma organização a ser respeitada, que é a regrinha do macho. Primeiro nós tentamos verificar se essa equação tem metais. Tendo metais, a gente balanceia eles primeiro. Tendo a metais depois, a gente balanceia os ametais. Tendo carbono, a gente balanceia os carbonos. Tendo hidrogênio, a gente balanceia os hidrogênios. Tendo oxigênio, a gente balanceia os oxigênios. Por isso, a gente chama de macho, são as iniciais de metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos nessa. Olha só, aqui nós vamos perceber que o ferro é o nosso metal. Então, vai ser o primeiro a ser balanceado. Vamos notar que nós temos um ferro nos reagentes e nós temos 2 ferros nos produtos. Para que nós possamos tornar esses números iguais, basta que a gente faça uma pequena multiplicação
do primeiro ferro por 2, não é isso? Então nós vamos ter 2 ferros nos reagentes e 2 ferros nos produtos. Então eu tive que multiplicar este ferro por 2 para que ele fique com um número de átomos iguais, com os números de átomos iguais tanto nos reagentes quanto nos produtos. O ferro já foi orientado, né, pessoal, na regrinha do macho. Então nós temos aqui que os metais já foram balanceados. Agora nós vamos aos ametais. Nós temos os enxofres. Eu tenho 4 enxofres nos meus reagentes, porque eu tenho 2 átomos vezes 2. Então eu tenho 4 enxofres nos reagentes. E eu vou ter que notar que eu tenho apenas um enxofre nos meus produtos, necessitando, portanto, de multiplicarmos este enxofre do dióxido de enxofre por 4. Então agora a gente passa a ter um número de átomos nos reagentes igual ao número de átomos nos produtos. Basta que a gente multiplique por 4. Ok? Pessoal, os ferros e os enxofres estão balanceados. Os ametais estão balanceados, né? Carbono nós não temos. Hidrogênio também nós não temos. Nós temos os oxigênios. Agora vamos contar os oxigênios. Quantos oxigênios nós temos nos reagentes e quantos oxigênios nós temos nos produtos, galerinha? Olha só, nós temos 3 oxigênios mais 4 vezes 2, 8. 3 mais 8, nós temos 11 oxigênios nos produtos. E quantos oxigênios que nós temos, pessoal, nos reagentes? Nós temos 2. Nós temos 2 átomos de oxigênio. Então, a gente vai ter que estabelecer uma estratégia para tornar estes números iguais. Então, o que eu poderia fazer para facilitar a nossa vida? Eu poderia simplesmente multiplicar este oxigênio aqui, né, esses 2 átomos, por 11 sobre 2. O que eu vou encontrar, pessoal? Eu vou poder cortar, já que eu vou multiplicar esse 2 por 11, eu posso cortar esse 2 com esse 2, já que ele estaria no numerador. E aí eu passaria a ter, então, ao invés de 2, eu passaria a ter 11 átomos de oxigênio nos reagentes e 11 átomos de átomos nos produtos. Acontece que muitos exercícios não aceitam estes números fracionados. Então, o que a gente pode fazer nessas ocasiões? Para fracioná-los, a gente tem que estabelecer essa estratégia, que a gente acabou de ver. Mas para a gente tornar estes números inteiros, basta que a gente multiplique por um número levando em consideração todas as espécies dessa equação. Então, por exemplo, a gente pode multiplicar por o menor número possível, de forma que a gente retire esta fração, ok? Vejamos, se a gente multiplicar todas essas espécies pelo número 2, por exemplo, a gente vai conseguir fazer uma alteração nesta fração, de modo que eu consiga eliminar este 2 com este 2. E o valor aqui para a gente vai ficar inteiro. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com frações 2. Podem aparecer outras frações no denominador que não sejam somente 2. Mas, geralmente, é o que aparece para a gente. Então, a gente pode estabelecer como artifício o número 2 para a gente cortar, já que ele vai estar lá no numerador, multiplicando 11 sobre 2. Beleza? Então, olha só como a gente vai ficar. Como que essa equação vai ficar? O oxigênio também já foi balanceado. Então, nós vamos pegar aqui a primeira espécie mais a segunda espécie, formando a terceira espécie mais a quarta espécie, SO2. E aí, meus amores, se a gente multiplicar a primeira espécie por 2, 2 vezes 2, nós teremos 4, ok? Se nós multiplicarmos 2 vezes 11 sobre 2, o que a gente vai encontrar? 2 vezes 11 sobre 2, né? 2 vezes 11 sobre 2. Eu vou poder cortar esse 2 com 2 e aqui vai ficar 11. Beleza? 2 vezes 1, aqui vai ficar 2. 2 vezes 4, aqui vai ficar 8. E aí, você pode ter ficado na seguinte dúvida. Mas esse 2 já não havia cortado com este 2? Sim, para que a gente tivesse um balanceamento dessas espécies. Só que agora a gente quer eliminar frações. E como a gente quer eliminar frações, é como se aqui, né, não fosse mais cortado. Como a gente quer tornar este número inteiro, a gente está multiplicando por um número também inteiro para que essa fração possa desaparecer. Beleza? Então, a função aqui agora, quando a gente vai tornar todos estes coeficientes estequiométricos inteiros,
é fazer com que as frações existentes desapareçam. Vamos conferir. Primeiro, metais, depois carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Primeiro são os metais. Eu tenho 4 ferros e agora eu também tenho 4 ferros. Eu tenho agora os ametais. Eu tenho 8 enxofres e agora eu tenho 8 enxofres. Não tenho carbono, não tenho hidrogênio, vou direto para o oxigênio. Eu tenho 22 oxigênios e agora eu tenho o quê? 2 vezes 3, 6 oxigênios, mais 8 vezes 2. Eu tenho 16 oxigênios, mais 6, 22 oxigênios. Meus amores, foi essa parte de balanceamento pelo método das tentativas.